A investigação da Polícia Federal aponta que entre os envolvidos na trama golpista está o Kid Preto Rodrigo Bezerra Azevedo. Ele teria participado da Operação Copa 22, que seria um braço da Operação Punhal Verde e Amarelo, segundo a Polícia Federal, com o objetivo de matar Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, sob o codinome Brasil. Ainda segundo a Polícia Federal, para se comunicar com os outros membros do grupo, o Kid Preto utilizaria o aplicativo Signal, conhecido por sua criptografia e segurança na troca de mensagens. Para dificultar a identificação, Azevedo teria utilizado linhas telefônicas habilitadas em nome de terceiros. A defesa dele afirma que Azevedo foi preso pela Polícia Federal como uma espécie de bode expiatório para incluir as forças especiais do Exército no plano Punhal Verde e Amarelo. Sobre isso, conversamos agora com Jeffrey Cecchini, advogado de Rodrigo Bezerra Azevedo. Bom dia, doutor. Muito obrigado pela presença aqui no All News. Eu que agradeço. Primeiro, quero cumprimentar a todos, Leonardo Sakamoto, Matheus, Ricardo. Sempre um privilégio estar acompanhando vocês e obrigado pelo convite. Doutor, o que a gente queria começar exatamente por essa explicação. Por que a entrada do seu cliente nessa investigação seria uma espécie de bode expiatório para envolver as forças especiais? Então, olha só, eu vou responder a tua pergunta, mas eu preciso fazer uma introdução. Porque vejamos o principal ponto de toda essa investigação. O principal ponto de tudo que se está a tratar se faz, segundo estamos vendo, e é dito pela Suprema Corte, em defesa da democracia. Se estamos em defesa da democracia, nada mais correto em um Estado democrático e de direito que o devido processo legal seja respeitado de forma incondicional. Esse é o primeiro ponto. Perceba que o meu cliente, o Tenente-Coronel Rodrigo Azevedo, ele é um tenente-coronel da ativa e as imputações que se faz contra ele são imputações que dizem respeito ao exercício da função. Existe uma lei federal vigente no Brasil que se chama Código de Processo Penal Militar, que é expresso ao dizer ser uma lei especial, e neste caso, o militar deve ser investigado e processado na Justiça Militar. Vejamos que desde a era Lava Jato, em 2014, o Brasil sempre questiona, nós temos a imprensa questionando, nós temos a comunidade jurídica questionando a legitimidade do processamento de pessoas. Então, é importante que a acusação respeite o devido processo legal para que ela seja legítima em um Estado democrático e de direito. Então, a primeira, a primeira crítica que se faz é essa violação à competência da Suprema Corte, data máxima vene muito respeito à Suprema Corte, que não é competente, segundo a legislação aqui, para essa investigação e eventual processamento, que ninguém é inocente em duvidar que terá, porque se vê nitidamente parcialidade em pronunciamentos de juízes que se colocam como juízes naturais, dando entrevistas de forma indiscriminada, priorizando interesses particulares. Então, esse é o primeiro apontamento que se faz, porque deve-se respeitar a regra do jogo. Eu gosto de colocar o processo penal um jogo de xadrez, que ao final desse jogo, quem matar o rei do outro oponente sabe que ganhou e não se questiona. Doutor, Então, se se quer mas só para a que gente. seja legítimo. Não, só para. Não, eu acho importante essa introdução que o senhor colocou, né? Até para colocar o ponto de vista da defesa do seu cliente. Mas como o nosso tempo é mais curto, eu queria só para a gente poder entrar nos questionamentos, que a gente tem vários questionamentos. E aí, desculpe insistir, eu sei que esse preâmbulo foi relevante, mas a questão do bode expiatório, assim, e da entrada das forças especiais. Por que a análise do senhor converge nesse sentido? Agora eu respondo a pergunta assim, obrigado por ouvir a minha introdução. Acontece o seguinte, nós estamos falando de forças especiais, Sakamoto. É muito importante os ouvintes compreenderem o que se trata a Força Especial. Força Especial é a elite da elite de um militar, de um operador do Brasil. Não existe no Estado brasileiro um operador mais preparado que um Força Especial. O que significa isso? Significa que
há uma cadeia de imputações a este militar e a outros militares de força especial que são ações amadoras, incompatíveis com a participação de um força especial. Qual a conclusão que se faz? Ou se está havendo uma sabotagem das forças especiais, esse é um ponto, ou se houve participação de algum força especial, isso se deu de forma isolada, sem um apoio institucional. Porque uma ação de um força especial não teria tanto amadorismo e tantas falhas. Com relação ao meu cliente em específico, se imputa a ele um celular. Celular tem sinal. O que que acontece? Toda vez que eu estou com o celular na mão e eu conecto ele, uma antena. Por exemplo, eu estou na minha residência. Uma antena vai pegar esse sinal. E eu consigo precisar onde eu estou com esse meu celular. O que acontece? Tem um celular exatamente do dia 8 que é o tal do Brasil. Muito se fala que se imputa ao tenente-coronel Azevedo ser ele o Brasil. Esse celular que se imputa ao Brasil, um número de telefone em um aparelho telefônico, ele foi ativado em Minas Gerais no dia 8. O meu cliente retornava de licença, de dispensa natal no dia 7 e no dia 8 ele assumia serviço. Isso está em boletim em Goiânia. Ou seja, tá nítido que não foi ele que ativou esse número e esse celular. Do dia 8 ao dia 15 é o dia do ponto principal da discussão. Todas as vezes que esse celular foi ativado, ou foi em Brasília, o meu cliente, o Coronel Azevedo, estava em Goiânia. E exatamente no dia 15 dizem, o Tenente-Coronel Azevedo, ele é o Brasil e ele estava nas redondezas da casa do ministro Alexandre de Moraes. Não estava, era aniversário dele. Ele estava com a família em Goiânia, ele pediu um iFood, inclusive. Ele jantou com a família em Goiânia, ele tinha visita. São testemunhas. Então, tudo que há contra ele é o tenente-coronel Brasil. Eu afirmo aos senhores, se houve alguma tentativa, se houve algum erro, alguma ilicitude, deve haver responsabilização. Agora, como eu avoco a minha introdução. Deve-se ter cautela para não se imputar responsabilidade ao inocente. Eu afirmo ser o tenente-coronel inocente. Doutor Chiquini, o senhor participou de uma reunião essa semana em Brasília dos advogados de todos os Eu não indiciados. participei, eu não estive presente. Desculpa te cortar, Ricardo. O senhor assistiu ontem a entrevista do defensor do Bolsonaro, Cunha Bueno, na Globo News, em que claramente o Bolsonaro se mostra, o advogado dele mostra isso, era vítima dos militares, né? E que eles é que tramaram o golpe para derrubar o coitado do Bolsonaro e assumir o poder. O que o senhor achou disso, essa linha de defesa do Bolsonaro, e de que forma isso pode influir no julgamento do seu cliente? Ótima pergunta. Eu não tenho proximidade com o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e sequer conheço o seu advogado. Eu fiz questão de não me comunicar com nenhuma outra defesa e com nenhum outro investigado, porque eu defendo uma única pessoa. Eu tenho compromisso com a verdade e com a justiça do meu cliente. Eu não posso ser antiético em dizer ter sido um pronunciamento equivocado, mentiroso, imprudente, mas deve sim haver responsabilidade em tudo que sai da boca de um advogado. O advogado é a voz do seu cliente. Por isso que eu tomo muita cautela em tudo que eu vou dizer, porque nós estamos lidando com temas sensíveis. E, de fato, um pronunciamento que dá margem a essa interpretação que o senhor colocou, e eu não discordo do senhor que essa interpretação é possível de ser feita, como outras interpretações também, isso pode trazer sim um prejuízo às demais defesas. Eu não descarto isso. Agora eu afirmo, senhor, meu cliente é um tenente-coronel. Qual o poder de comando de um tenente-coronel numa estrutura que se está imputando nessa investigação? Então, veja, você não tem uma interceptação do tenente-coronel. E o ponto que o Sakamoto coloca, por que uma armação? Olha só, quando o tenente-coronel ele está no dia 23 para 24, mudando de setor. Então, o meu cliente estava na terceira sessão
que é uma seção burocrática exclusivamente, e está sendo transferido para o Secop. Secop é Centro de Coordenação de Operações Especiais, um setor importante, relevante das forças especiais, né? É quase que uma linha de frente, podemos colocar assim. Quando ele chega nesse setor, e esse ponto, eu afirmo aos senhores, é uma verdade o que está sendo dito. Nós temos testemunhas disso. Quando ele chega nesse dia, esse aparelho celular, o que é comum, tá, de serviços de inteligência, forças especiais ter aparelhos descartáveis, está à disposição dele como um cavalo de Troia. É isso que a gente coloca a Polícia Federal, a nossa preocupação de ou houve uma sabotagem em plantar esse celular ali para incluir as forças especiais, que é o que dizemos. Eu não tenho como acreditar a participação de forças especiais com tantos erros estratégicos, né? Ou o verdadeiro culpado quer atrapalhar a investigação, imputando responsabilidade ao tenente-coronel. Mas a Polícia Federal deve apurar isso que estamos colocando. Porque é uma verdade. Tanto que o tenente-coronel usa esse aparelho de celular até junho de 23, veja, com um chip no seu nome, no seu CPF. Ou seja, ele Doutor, não tem qualquer cuidado em usar esse aparelho. e doutor, ele prestou depoimento à PF na quinta-feira, é isso? Isso, Foi sim, isso? senhor. Foi isso. E o que se fala é que ele teria deixado algumas contradições ali nesse depoimento, acho que foram 4 horas, né, de depoimento, e que já é dada como certa, já dado como certo o indiciamento dele. Ele vai ser o 38º indiciado, né, pela Polícia Federal. Que contradições são essas? Porque, pelo que o senhor está falando, ele não participou dos grupos, esse celular não era dele, ele não teve a possibilidade de explicar isso para a PF? Eu desconheço qual contradição estão apontando, porque eu estive presente com o coronel e ele respondeu exatamente todas as perguntas, todos os questionamentos com muita firmeza, e nós temos provas a corroborar tudo o que falamos. Eu, sinceramente, não consigo enxergar e não me foi passado quais seriam as contradições. Quando eu chego a falar com o coronel, que está sendo tratado como um criminoso e não o é, está dormindo em uma cela com câmera filmando ele. Então veja, ele passa 24 horas preso com uma câmera que capta áudio e vídeo. Os militares dentro do quartel dirigiam a palavra a ele. Eu, na condição de advogado, fui escoltado a todo momento dentro daquele quartel. Eu falei para ele, coronel, o senhor vai ficar em silêncio porque eu sou um advogado prudente e eu não tive acesso a toda a investigação. Então não vou permitir que o senhor responda. Ele falou, não, eu vou responder. Não me importa o que está na investigação, não me importa o que exista, eu não tenho participação. O tenente-coronel era tido, dentre os militares, como certo em ser um comandante das Forças Especiais futuras e um cara com potencial até mesmo de ser comandante do Exército Brasileiro no futuro. É um cara muito preparado. Tudo o que há contra ele é um aparelho celular. Eu acredito que algumas das contradições, e isso eu vou abrir para vocês com exclusividade ao All News pelo respeito que eu tenho a vocês, tá? O tenente-coronel, ele teve um encontro com um general, se eu não estou enganado, para eu não pecar aqui em falar algo equivocado, um general já da reserva, que foi um força especial, é, quase em meados de 22, porque o coronel estava fazendo uma tese de doutorado sobre forças especiais e ele fez entrevistas com ex-forças especiais. E ele teve um encontro com esse general, tá? E isso está no computador, esse encontro está no computador do tenente-coronel. E nesse ponto eu percebi que o delegado quis compreender sobre esse encontro do tenente-coronel que está justificado. A tese existe, o encontro está transcrito no computador do tenente-coronel que foi apreendido na busca e apreensão. Então eu afirmo, nesse ponto da investigação, tentando imputar o tenente-coronel, é onde eu digo, está havendo, é possível, vamos lá, é possível, isso tem que ser apurado. Uma investigação séria, ela aponta todas, ela deve apurar todas as pontas, né? Pode estar havendo uma sabotagem a incluir as forças especiais. Não se duvida disso. Não se pode duvidar disso. Uma Porque esse sabotagem celular. da Polícia Federal ou dos militares? Não, Seria... não se questione. Pode ser alguma Polícia Federal. A Polícia Federal é séria, está fazendo uma investigação séria, respeitamos, tanto que respondemos à Polícia Federal.
Não se está imputando a nenhuma instituição. Agora, nós não sabemos e não podemos confiar em todo ser humano residente no Brasil. E se há um grupo que quer desviar, atrapalhar a investigação, se há um grupo que quer descredibilizar, criminalizar as Forças Armadas, porque eu convivo há muito tempo com operadores de forças táticas, forças especiais, eu sei o preparo desses homens. Eu posso, por experiência do senhor, por experiência minha, afirmar aos senhores que os atos que estão imputando nesse fato não me deixa convicto de que há um apoio institucional das Forças Armadas. Se há verdade nesses fatos de tentativa de golpe, está nítido e claro tratar-se de grupos isolados sem apoio Uhum. institucional. Eu acredito que a defesa do próprio Bolsonaro quis expressar. Dr. Jeffrey Chiquini, a gente quer agradecer muitíssimo a participação do senhor no All News nesta manhã de sábado. Obrigado pelos esclarecimentos e pelo tempo que o senhor dedicou à nossa audiência. Eu que agradeço, um ótimo dia, um ótimo final de semana para vocês. Grande abraço. Obrigado. Obrigado, Valeu, doutor. doutor. A gente vai para um rápido intervalo comercial para quem nos acompanha nos canais a cabo, no satélite. O pessoal da internet continua com a gente. Até mais. Bem, o pessoal que está na internet, eu vou perguntar rapidamente. A gente tem 1 minuto e alguma coisa, 1 minuto e 40 de intervalo agora, gente. Queria dar a análise dos senhores, né, de vocês dois, uma análise rápida, assim, sobre o que o advogado trouxe, né, de que seria uma tentativa de incriminar as forças especiais que estaria em curso. Começar contigo, o Matheus. O que ele basicamente está falando é que ele não participou de grupo nenhum, e a acusação, assim, para quem não sabe, ele é acusado de tramar matar o presidente Lula. É isso. Ele seria um dos militares, né, no grupo do celular, né, no Signal, né, que eles conversavam ali, para matar o presidente Lula. Basicamente isso, uma trama de assassinato. O que ele está dizendo é que ele assim, não era ele não estava no lugar, ele não participou desse grupo, ele conversou uma vez com um general e era pro decorado dele, não tinha nada a ver com isso. Basicamente está dizendo que tem uma sabotagem e que colocaram o nome, ele foi plantado ali para você descredibilizar as investigações, o trabalho da Polícia Federal e tal. Ele não diz como isso pode ser feito. Agora, a gente já viu, por exemplo, quando a gente pega o caso da Marielle, já aconteceu isso, né? De você ter alguma pista que leva para um outro caminho, enfim. Cocho, rapidamente. Eu fiquei impressionado com essa entrevista aí, porque ele levantou uma tese de que teria havido sabotagem contra as forças especiais, contra o exército e tal. De quem teria partido essa sabotagem? Se era o próprio grupo que estava no poder que tramou esse golpe. Quem sabotaria os que estavam participando desse movimento? Não dá para entender. Quem é que colocou o celular lá em cima da mesa do outro? Só podia ser alguém que era lá das tropas especiais. E quem é que é contra o exército? Né? Se generais estão também envolvidos nisso. É Coach, tudo espera só um muito pouquinho, a gente está voltando agora juntando com a audiência que estava no cabo, para o pessoal que estava nos acompanhando na internet. Agora estamos também junto com o pessoal que estava na TV e no satélite. A gente estava conversando durante esse intervalo aqui a respeito da entrevista com o Dr. Jeffrey Chiquini, que é advogado do Rodrigo Azevedo, uma das pessoas que estariam envolvidas, segundo a Polícia Federal, no plano para envenenar Lula, para executar Geraldo Alckmin e para explodir o ministro Alexandre de Moraes. Pode concluir, Coach. Está muito claro que só tem inocentes nessa história. E todo advogado, claro, vai defender o cliente dele. Mas eu não consigo entender onde ele quer chegar com isso. Quer dizer, o cliente dele não tem nada a ver com isso. Mas quem que envolveu, quem que transformou num bode expiatório? Foi alguém de dentro do Exército, das Forças Especiais, da Polícia Federal? Ele falou que não foi. E, sabe, as pontas não fecham, como o advogado do Bolsonaro ontem, o Cunha Bueno. Sabe, ele criou uma outra narrativa, ele chama o relatório da Polícia Federal de narrativa, mas ele criou uma outra história completamente diferente, sem apresentar nenhuma prova de nada. A Polícia Federal apresentou 884 páginas.
sabe? E eles agora estão querendo mostrar que não houve nada no Brasil, que estamos todos loucos. É interessante, o interessante que ele fala também, se eu puder só complementar aqui rapidinho, é que ele Bem fala, olha, rapidinho. ele tinha um preparo, ele era das forças especiais, ele não seria amador desse jeito. Quando É. você pega o relatório da PF, tudo que você vê ali é um amadorismo assim, de erros históricos, erros factuais, erros jurídicos, as pessoas falando do artigo 142, uma interpretação tosca. Enfim, a aposta dele é essa, né? Olha, ele não seria tosco assim, porque ele foi preparado para não, enfim, não faz sentido, não cabe, né, nesse personagem. Mas, enfim, as investigações vão dizer. É um bando de trapalhões, né? E que levantou a questão também da formação dos militares brasileiros, né? Que realmente você pegar tudo que eles fizeram nessa história aí é de uma incompetência, de uma burrice, que só a certeza da impunidade podia permitir que eles fizessem tudo isso. Sabe? E essa é uma discussão que o país vai ter que ter sobre a formação dos militares e o papel deles numa democracia. Sabe? Isso aí não pode terminar aí, sabe, nesse julgamento. Tem que ir mais longe, que o perigo é permanente aqui no Brasil desde a proclamação da República. Saindo agora do tema da tentativa